gente viu na previsão do tempo que o frio chegou de vez ao estado e com ele o nosso corpo fica mais vulnerável às doenças típicas de inverno. Uma delas é a asma. Aqui na capital acontecem cerca de 2.000 internações por ano. E eu converso novamente com a Luciane, porque a gente fala agora de como cuidar do corpo, tanto contra a asma como contra outras doenças mais comuns neste período do ano. E quais são as dicas, Luciane? Pois é, Ediene, hoje é 5 de maio, é o Dia Mundial da Asma, né? Uma doença que atinge de 15% a 20% aqui da população dos brasileiros. E eu estou aqui com o pneumologista o João Lima, que vai nos dar, então, essas dicas importantes que o pessoal de casa aí está querendo ouvir. Então, muito bom dia, João. Sim. Doutor, nos diz, assim, algumas dicas, né, básicas de como prevenir a asma. Vamos dizer assim, a asma é uma doença crônica, né? Por ser uma doença crônica, ela é uma doença que acompanha a vida do paciente por muitos anos. Em crianças, em geral, assim, até a adolescência ou na idade escolar, os pacientes vão apresentar episódios recorrentes de chiado, de falta de ar e tal. Para prevenir a doença em si, não tem muito o que se faça para que a pessoa venha desenvolver a asma, né? A asma é uma doença de origem familiar, vamos dizer, de herança genética, que é multifatorial, que está relacionada com exposição a alergenos, exposição a tabagismo, então a importância de evitar o tabagismo no domicílio daquele paciente que tem asma, evitar a exposição a alergenos, principalmente precocemente na vida, no paciente pediátrico, então evitar cachorro, evitar gato, evitar... Isso já ajuda. Ajuda com certeza. Nessa época do ano, é importante enfatizar a doença, que as pessoas tenham noção da gravidade da sua doença, principalmente aqueles pacientes que recorrem muito seguido, que têm muitos episódios de chiado, de falta de ar, para que eles possam fazer o tratamento de prevenção. Acho que isso é o mais importante. Essa época é uma época de risco de crises, porque tem muitas variações de temperatura, tem muita umidade, muitos quadros de infecções virais. Então é importante que o paciente tenha noção da gravidade da sua doença para que ele possa fazer a prevenção. Tem algumas medidas assim que não são simples, vamos dizer, ou fáceis de ser executadas, que dá para a gente recomendar. Por exemplo, tabagismo. Segundo, a obesidade é uma situação clínica que piora o controle da asma, tanto em crianças quanto em adultos, né? Cuidados ambientais, então, como eu falei, em relação a poeiras, em relação aos animais domésticos, por causa dos alergenos. Toda a higiene da casa. Né? Higiene da casa, de uma maneira geral. Para aqueles pacientes que têm assim, sintomas muito frequentes, que se atacam muito frequentes, nós dispomos já na rede pública do município de um tratamento adequado. Então, as pessoas têm que ter a conscientização da sua doença para que procurem um atendimento. Nós temos os postos-saúde, que nós temos medicações de muito boa qualidade. Tudo pelo sistema público. Tudo pelo sistema público de saúde. Nós temos métodos diagnósticos que podem, assim, se não definir a doença, mas pelo menos assim aproximar muito do diagnóstico em crianças e em adultos. Então, assim, temos disponibilidade de medicação, temos disponibilidade diagnóstica e hoje, como é o Dia Mundial da Asma, é importante a gente divulgar essa doença. Nós vamos ter um evento, então, agora no Largo Glênio Pérez, à tarde, para divulgar a doença, para realizar os exames diagnósticos, para as pessoas poderem ter, então, a noção da sua doença. Até porque tem muita gente, né, doutor, que sofre dessa doença e até a Ediene falou sobre 2.000 internações, né, aqui em Porto Alegre, a maioria ainda é criança, né? Exato. A asma, apesar de ser uma doença assim, de baixa mortalidade, nós tivemos ano passado perto de 30 óbitos em adultos idosos, crianças a gente praticamente não tem óbitos. Agora, as internações são em torno de 2.000 a 2.500 e é 90% delas em criança. Então, é uma faixa etária frágil, né, de uma fragilidade maior. Então, é importante a gente tentar evitar. E para evitar, a gente faz tratamento de prevenção e faz cuidado ambiental. O importante é isso. E, doutor, rapidamente, então, só para a gente frisar bem, tem todo o tratamento diagnóstico nos postos de saúde. Ou seja, se alguém tiver algum sintoma de asma, aquela falta de ar, procure um posto de saúde. Procure um posto de saúde, tá? Principalmente as crianças. Tá certo. Muito obrigada, então, pela entrevista e pelas dicas. Ótima dica, né? Ótimas dicas, né, Ediene? Porque nessa época do ano, olha, tem muita gente que sofre mesmo de asma. Eu não tenho, não sei se você tem, mas é bem complicado, né? Não tenho, mas tem o fator genético. Tem a minha mãe que sofre de asma. Obrigada, Luciane.